Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, dos versículos 13 até o 22. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos orar? Louvado seja o Senhor, Deus de glória, Deus que está acima de todas as coisas. Nós queremos na Tua presença, por meio de Jesus, ó Pai, nesse culto de adoração ao Senhor, pedir neste momento, ó Pai, a Tua direção, pedir, ó Deus, que o Senhor guie, ó Pai, para tudo que for falado aqui, ó Pai, seja somente a Sua verdade, ó Pai. Que tudo seja conforme o Teu querer, que o Senhor, ó Pai, dê a cada um um entendimento, ó Deus, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Pai, do Espírito Santo, transbordando em nossas vidas, ó Pai, saídos a decididos, ó Pai, a sempre viver uma vida reta diante do Senhor, ó Deus. Que nós possamos ver, com o exemplo desse homem que nós estamos estudando, ó Pai, o quanto o Senhor é misericordioso conosco. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Nós falamos um pouco na semana passada sobre a cronologia do dilúvio. Falamos um pouco sobre desde quando iniciou o dilúvio, falamos as águas vindo de baixo e águas vindo de cima. Falamos sobre os 150 dias da inundação. Depois nós fomos passo a passo vendo sobre os 220 dias do escoamento. Falamos também sobre que Deus já havia separado as águas do dilúvio, e a Bíblia nos mostrou isso. E nós estamos vendo várias coisas que nós podemos aprender com a história de Noé. Hoje nós vamos falar sobre a arca de Noé propriamente dito. Mas antes de falar sobre a arca de Noé, eu quero convidar os irmãos a abrirem em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Segunda Pedro 3, do 3 ao 7. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão:
O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É mais ou menos aquilo que nós falamos quando alguém pergunta para você: Jesus vai voltar? Como que vai ser? Você fala: não sei, eu só sei que Jesus vai voltar. E veja que Pedro compara a veracidade do dilúvio com a volta de Cristo. E eu fiquei impressionado que quando eu comecei a estudar sobre o dilúvio, eu vi que existem muitas pessoas que não acreditam que o dilúvio aconteceu, que não acreditam que o dilúvio é verdade. E se você não acredita que o dilúvio é uma verdade, eu sinto te informar que você não acredita que Jesus vai voltar. E se você não acredita que Jesus vai voltar, eu sinto falar que o seu fim não vai ser como o fim de Noé. Mas hoje você tem uma oportunidade de ter o seu fim como o fim de Noé, como a família dele. E Deus nos mostra isso. Veja também que a Bíblia fala que a mesma palavra que Deus criou os céus e a terra, foi a mesma palavra que Ele enviou o dilúvio, e será a mesma palavra que o planeta será destruído pelo fogo. Eu não quero estar vivo aqui para ver isso. Uma das piores mortes que existem é morrer queimado. É uma das piores dores que alguém pode sentir. Eu não quero estar aqui para ver isso e ver essa tragédia. Nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Interessante que, analisando sobre a Arca de Noé, nós podemos ver nesses 2 domingos algumas coisas sobre planejamento, sobre projetos, sobre paciência, sobre obediência. E nessa manhã eu quero dividir com vocês sobre o quão grande foi esse projeto que Deus deu para Noé. O quão grande era isso? O quão grande e quão significante foi isso na vida de Noé? Vamos falar de algumas coisas bem rápidas. Acharam a arca ou não acharam a arca? Aonde será que está a arca? Abre lá em Gênesis, volta lá em Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4. Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4. Que diz: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. Onde será que fica as montanhas do Ararat? As montanhas do Ararat ficam no Oriente Médio, aonde você pode ver aqui no slide. A montanha fica numa área privilegiada, ela fica entre 4 países, não muito amigos, mais ou menos amigos, mais para menos do que para mais amigos. Fica entre Turquia, Irã, Armênia e Azerbaijão. 4 países que gostam de testar bombas uns nos outros, mais ou menos assim. São países vizinhos, não muito chegados uns nos outros. Uma região difícil de acesso para expedições e para visitas, politicamente falando. Não é simplesmente você chegar, comprar uma passagem e falar: eu vou lá no Monte Ararat porque eu vou pesquisar a arca. Se você chegar lá e você pegar uma autorização do Irã, e você chegar lá, o povo turco vai falar assim: cadê a autorização para você vir? Está aqui, eu tenho uma autorização do Irã. Mas o monte é meu, o monte não é do Irã. Você precisa dos 4 países autorizados para que você consiga fazer uma visita e uma expedição no Monte Ararat.
É mais ou menos como você conseguir uma autorização de Barack Obama e dos líderes do Oriente Médio, mais ou menos assim. Simples, né, de conseguir uma expedição para visitar onde é a arca. Outro problema que nós temos é que quando você estuda a montanha, você vê que existe um problema físico na montanha. Aí você pensa assim, mas então quer dizer, quando Noé parou, como que ele fez para que os bichos descessem? Simples, ele pegou um escorregador, colocou lá, os bichos desceram e todo mundo saiu feliz para sempre. Não foi assim. Claro que não foi assim. Mas quando nós estudamos a montanha, nós vemos que a montanha passou por várias transformações ao longo dos anos. A montanha, como vocês podem ver, tem uma planície bastante rochosa. E ela foi ao longo do tempo passando por transformação. Ela tem, o topo dela é um vulcão, mas a base não. Ou seja, significa que nem sempre ela foi um vulcão. Ao longo do tempo, ela passou por transformações. Uma outra coisa interessante é que esse monte ele é feito por 2 picos, um maior e um menor. Um dos problemas também é que o monte maior ele tem 32 quilômetros quadrados de gelo e 10 metros de profundidade. É como achar uma agulha no palheiro, vamos falar assim. Você teria que perfurar 10 metros em 32 quilômetros quadrados para conseguir buscar um monte só. Um outro problema também é que é extremamente difícil o acesso ao monte para pesquisas e extremamente perigoso, principalmente por causa das baixas temperaturas. Você pode ver que é sempre coberto de neve e nós vamos ver que quando não teve neve, nós pudemos ter algum acesso da arca lá. Falando de aspecto físico, uma das principais pessoas que é tida como testemunha ocular da Arca de Noé é esse senhor que vocês estão vendo, o de cabeça branca, chamado George Hagopian. George Hagopian é um turco que, quando ele era pequeno, ele era um pastor de ovelhas, e no ano de 1902 e 1904, por causa do excesso de calor e do derretimento das geleiras, esse homem subiu com o seu tio nas montanhas e ele pôde ter acesso à Arca de Noé. E ele deu uma descrição sobre a Arca de Noé. E esse homem, então, descreveu a Arca de Noé para esse homem que está ao lado, que é um dos grandes pesquisadores que nós temos da Arca de Noé hoje, chamado Alfred Lee. E ele descreveu, então, como seria a arca que ele conseguiu visitar, inclusive na parte de dentro da arca. O curioso é que, depois, em 1943, um homem chamado Ed Davis também teve a oportunidade de subir ao monte durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele com seu batalhão ficou escondido no Irã, e ele diz também que teve acesso à arca. E ele diz que encontrou a arca rachada. E nós sabemos que mais ou menos na década de 20, de 30, tiveram vários terremotos nessa região, o que poderia explicar a veracidade do comentário desse homem. Mas o mais interessante é que esses homens nunca se viram. E esses homens nunca ouviram falar um sobre o outro. Mas a riqueza de detalhes, tanto por fora quanto por dentro sobre a arca, é exatamente igual. Isso que é o mais interessante. Baseado nessas informações que nós temos sobre esses homens, a Arca de Noé seria mais ou menos assim. Seria isso? Mas não é isso que a gente aprende nas escolas e em todos os lugares? Não é assim que nós aprendemos que a Arca de Noé normalmente é um barco pequeno cheio de bichos saindo para fora. E é isso que nós aprendemos. Mais uma vez, nós aprendemos coisas diferentes do que a Bíblia nos mostra. Assim como nós vemos sobre a pré-história, e nós vimos que a Bíblia nos mostrou algumas coisas sobre a pré-história, nós aprendemos sobre o quanto tempo dura o dilúvio, e a Bíblia nos mostra quanto tempo durou o dilúvio.
muitas vezes nós aprendemos que a Arca de Noé é mais ou menos assim. E eu tenho certeza que quando alguém te pergunta, como é a Arca de Noé? A primeira imagem que vem na sua cabeça, se não é essa, é algo muito semelhante a isso. Eu tenho certeza disso. Essa é a ideia que predomina da Arca de Noé. Mas, considerando então a descrição desses homens, a arca seria mais ou menos assim: um caixote. Isso mesmo, um caixote. Ué, mas isso não parece um navio. Qual que era o objetivo de Noé? Passear? Flutuar. Noé não foi pegar os bichos, vamos fazer um transatlântico, vamos dar uma volta no Caribe. Não era esse o objetivo de Noé. Noé precisava flutuar. Esse era o objetivo de Noé. E a arca tem uma dimensão bastante interessante. Me acompanhem lá em Gênesis capítulo 6. Se você está em Gênesis 8, volte 2 capítulos, por favor. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. Versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 6. Que diz o seguinte: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eu vou ler também na versão Almeida Revista e Corrigida. De gofer farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Quanto é um côvado? Olha o versículo 16, a Bíblia nos mostra quanto é um côvado. No versículo 16 diz: farão na arca uma janela de 1 côvado. E na NVI, no versículo 16 diz: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Ou seja, 1 côvado é igual a 45 centímetros. Então nós sabemos qual é o tamanho da arca. Mesmo se nós lermos o côvado, agora que você sabe que é 45 centímetros, você sabe qual que é o tamanho da arca. E uma coisa muito interessante é que a arca é 6 vezes a sua largura e 10 vezes a sua altura. Se você olhar ali, você consegue fazer a conta. Ela tem 135 metros de comprimento com 13,5 de altura, ou seja, 1 para 10. E ela tem 135 metros para 22,5, ou seja, 1 para 6. Custou muito para os engenheiros navais descobrir que essa é o tamanho ideal para se fazer um barco, para poder suportar as pressões do mar. E isso foi feito há 4.000 anos atrás. Deus já sabia perfeitamente qual era o tamanho da arca que deveria ser. Custou muito para quando ele soubesse que quando o mar faz a onda e você, tanto as pontas ficam no ar, vamos falar dessa maneira, ou seja, fica centralizado no centro, a onda fica no centro, a pressão é muito grande, correndo o risco do barco rachar. E essa é a medida ideal para que isso não aconteça. E as embarcações de hoje são feitas baseado nessas medidas. Olha que coisa maravilhosa que Deus já deixou perfeito para Noé fazer. Interessante, quando nós vemos o tamanho da arca, a arca tinha um volume aproximado de 40.000 metros cúbicos. Ela tinha um peso bruto de mais ou menos 14.000 toneladas e um peso de deslocamento de aproximadamente 20.000 toneladas.
Se você comparar, a arca seria mais ou menos o tamanho de um prédio de 67 andares com 200 metros quadrados. Quem é construtor aqui, que mexe com obra, sabe quanto é uma casa de 200 metros quadrados. É muito grande. 67. Esse salão tem 400 metros quadrados, se eu não me engano. Seria metade desse salão, 67 andares. Seria mais ou menos isso. Dá uma olhada no tamanho do homem, comparado com a arca. O desafio desse homem era grande. O desafio desse homem era muito grande. Agora, imagina Deus chegando para Noé e falando para Noé: Noé, vem o dilúvio, construa uma arca. Olha o tamanho do desafio desse homem. Noé podia ter olhado e falar assim: ah, Deus, olha o tamanho disso, eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer arca, nunca fiz arca na minha vida. Eu não tenho nem noção de como que eu posso começar a fazer isso. Olha o tamanho desse negócio que você quer que eu faça. Noé nem questionou a Deus. Quando Deus te chama para um trabalho, você tem olhado o tamanho do trabalho ou o tamanho de Deus? Quando Deus te chama para uma responsabilidade, para quem você tem olhado? Para o tamanho do trabalho ou para o tamanho de Deus? Você é convidado para fazer uma pregação. Ah, não sei pregar, não sei falar em público. Ou você é convidada para ajudar na escolinha das crianças. Ah, eu não sei lidar com criança. Nunca lidei, não tenho filhos. Para onde você está olhando? Para Deus ou para o tamanho do problema? Noé teve que construir uma arca. Olha a responsabilidade desse homem de ter que fazer algo desse tamanho. Noé procurou, Noé estudou, Noé foi atrás, Noé se dedicou ao máximo. O que eu quero dizer é que quando Deus nos chama para uma tarefa, nós precisamos nos preparar para isso. Muitas vezes nós achamos que Deus vai nos chamar para um campo missionário. Aí nós vamos dormir e Deus vai colocar um balde de conhecimento em cima de nós e nós vamos acordar sabendo tudo sobre o campo missionário. Ou então, Deus convida você para ser um evangelista. Você acha que você vai dormir e vai acordar falando grego e hebraico fluente. E infelizmente, é assim que nós pensamos. Esse homem teve que se preparar muito para poder construir uma arca. Algo dessa magnitude. Já pensou Noé iniciando o dilúvio? De repente um dos seus filhos fala assim: pai, você passou betume na quina lá onde fica a jaula do leão? E ele fala: nossa, eu esqueci, não acredito. E agora, o que vai acontecer? O barco vai afundar. Coisas do dia a dia. O projeto eram coisas do dia a dia. O mais interessante é nós vermos algo desse tamanho de coisa do dia a dia. Eu tenho certeza que Noé deve ter dado uma martelada no dedo dele. Ou um filho pega uma madeira e a hora que foi virar bateu na cabeça do irmão. Com certeza isso aconteceu. Imagina Jafé chegando e fala: pai, e o pessoal está chamando para comer uma pizza aí. Vou aproveitar, depois do dilúvio vai ter pizza mesmo, né? Então, quero aproveitar para comer uma pizza. Noé deve ter ficado estressado. Ué, mas desse jeito não dá. Nós precisamos trabalhar. Noé era um homem responsável. Noé se preparava para as coisas do Senhor. Só a nível de comparação, a arca é mais ou menos 2,5 vezes aquele Boeing 747, que é o que nós conhecemos, que é o avião mais famoso. Só para a gente quebrar esse paradigma de que Noé construiu um barquinho. A parte de cima da abertura tinha 45 centímetros. São esses vãozinhos, talvez não dê para ver aqui porque está bem escuro, que provavelmente era usado para iluminação e para respiração. Outra coisa interessante, me acompanha no capítulo 7, versículo 20.
Gênesis capítulo 7, versículo 20. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Isso significa que entre o maior pico e até onde as águas subiram tinha 7 metros, certo? Isso significa que uma parte da arca ficava abaixo das águas. A Bíblia também fala que a arca tinha 3 compartimentos. Isso nos quer dizer que provavelmente os 2 andares de baixo da arca ficavam abaixo da superfície, o que implica em escuro e frio. E isso vai nos dizer uma coisa maravilhosa quando nós formos estudar na semana que vem sobre os animais na arca. Mas olha como a Bíblia nos dá a instrução de todas as coisas. A Bíblia também nos fala que a madeira é cipreste, e algumas versões diz gofer. Nós não temos certeza se é cipreste. A tradução diz cipreste pela característica da madeira. A madeira cipreste ela era utilizada na época de 1800 e 900 para fazer caixas d'água. E 200, 300 anos depois, essas caixas d'água ainda são usadas com essa madeira de cipreste e essa madeira nunca apodreceu. Então, pelas características que nós temos da madeira, nós falamos, ou a tradução diz cipreste, mas o original diz gofer. Nós não temos a certeza sobre a tradução de cipreste. Vamos falar de pontos gerais. Noé precisa colocar um monte de animal dentro da arca. Ok. Para isso, ele precisaria ter uma estrutura muito bem definida e muito bem preparada. Certo? Noé precisou fazer uma arca com duração para manter os animais vivos por 1 ano, como nós vimos. Imagina se Noé tivesse feito a arca para durar 2 ou 3 meses. Noé não sabia quanto tempo ia durar o dilúvio. Uma história interessante em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 e 15. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 e 15. 14 ao 19. 2 Reis, capítulo 13, do versículos 14 ao 19. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco com as suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Eliseu pediu para o rei golpear o chão. O rei não sabia quantas vezes ele precisava golpear o chão. Ele só golpeou 3 vezes. Se ele tivesse golpeado 6 vezes, ele destruiria os sírios. Mas como ele golpeou só 3 vezes, ele só teria 3 vitórias. O que eu quero dizer é que Noé não sabia qual o tempo que duraria a arca, o dilúvio, mas Noé fez o máximo que ele podia fazer. Noé fez o melhor que ele podia fazer. Nós temos dificuldade, às vezes, de ser como Noé. Muitas vezes nós deixamos as coisas para a última hora.
nós ensaiamos as coisas na última hora, mas tudo é para a glória de Deus. Não, irmão, fica tranquilo, saiu ruim, não tem importância, é para a glória de Deus. Nós deixamos para imprimir as coisas na última hora, nós deixamos para estudar na última hora, nós chegamos atrasados nas reuniões, não tem importância, é para a glória de Deus. Nós fazemos as coisas de qualquer jeito, pela metade, é para a glória de Deus. Não se preocupe, irmão, Deus conhece o seu coração. Deus é glorificado pelo perfeito. Deus é glorificado pelas melhores coisas. Deus não é glorificado pelas coisas na metade ou pelas coisas feitas de última hora. Deus é glorificado pelo melhor. Um exemplo básico. Como você tem trabalhado os projetos na sua vida? Crianças, como têm sido as suas notas na escola? Ufa, passei de ano. Não, é um projeto para a glória de Deus. Como tem sido a entrega dos seus projetos dentro do prazo no seu trabalho? Atrasei só 5 minutos. Não, o seu projeto tem que ser feito para a glória de Deus. Como tem sido a sua participação nos ministérios? Quando dá eu apareço. Quando eu tenho tempo eu vou. Como tem sido a administração financeira na sua família? O que é para a glória de Deus é o perfeito, é o melhor. Noé fez o melhor. Noé não fez um barquinho, Noé fez uma arca. Tanto que 4.000 anos depois, nós estamos procurando. Eu quero fazer algo que pendure por mais 4.000 anos. Você quer fazer? Amém. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Vamos pensar de forma prática, para finalizar. Vamos supor que você tem uma piscina, e você pega uma rolha grande, e você afunde essa rolha 2/3 dentro dessa piscina com água parada. Solte essa rolha, ela vai oscilar. Calcule as equações dessa oscilação. Você vai falar assim, não tenho nem ideia. Noé teve que fazer isso. Noé estudou, Noé se dedicou, Noé se preparou para um desafio que Deus deu para ele. Tenho certeza que você na sua casa, às vezes quando olha na parede de canto assim, vê a parede tudo torta assim. Noé com certeza olhou assim, deve ter visto alguma madeira torta e falou, troca. Noé tinha padrão de qualidade. Noé fazia o melhor para o Senhor. Precisamos entender que o projeto feito por Noé foi um projeto muito grande. Um projeto que a nossa mente não consegue imaginar. Toda a sua dedicação foi dada para esse projeto. E o mais interessante é que Noé fez algo que ele nunca tinha visto. Deus coloca projetos nas nossas vidas que nós já conhecemos. Normalmente alguém já fez esse projeto. É só você chegar e falar assim, viu, vamos trocar uma ideia, me fala como que você já fez. Noé disse que ia chover. Deus disse que ia chover, desculpa. E Noé não sabia o que era chuva. Mas ele fez o melhor. Tanto que durou 4.000 anos. Para finalizar. Quanto você tem se preparado para o trabalho de Deus? Segunda pergunta. Qual a qualidade do trabalho que você tem feito para o Senhor? Se o seu trabalho precisasse durar mais uma semana, ou mais um mês, ou o trabalho que você tem feito tem prazo de validade? Noé fez tudo aquilo que ele podia fazer. Noé pediu algo, Deus pediu algo para Noé que ele podia fazer. Deus pede algo para você que você pode fazer. Independente aonde você esteja, em que momento que você esteja, você tem uma oportunidade de fazer para Deus e fazer bem feito. Amém?
Vamos orar. Deus poderoso, amado Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Pai, porque nós vemos um homem que fez o melhor que ele podia fazer, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, na sua infinita misericórdia, que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque nós queremos fazer o melhor para o Senhor, ó Pai. Nós queremos glorificar o seu nome pelas coisas perfeitas, pelo nosso melhor, ó Deus. Nós não conseguimos sozinhos, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo nos ajude a dar o nosso melhor para Ti, ó Deus. Que o Senhor nos guie, ó Pai, e Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ver uma história tão grandiosa, que o Senhor nos ensina através dela, ó Pai, o quanto que nós devemos obedecer e nos dedicar à Tua obra, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que nós possamos lembrar, ó Pai, que nós devemos dar glória ao Senhor por meio da excelência. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.